Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live de estudo bíblico. Já vou adiantando para o pessoal que está entrando, pegue a sua Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 6 do livro do Gênesis. Boa noite, Raquel. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Dani. É bom ter vocês aqui. E aí, como é que está a expectativa de vocês para nossa aula? Hoje já vamos saindo, né, como o capítulo 5 já ia saindo daquela interação direta de Deus com o homem, e agora nós vamos entrar na interação de Deus com a humanidade, né, com todos os homens. Tivemos o capítulo 1, 2, 3 e 4, é a relação mais direta do homem com Deus. E aí 5 em diante já vai ser a relação do homem com a humanidade. Você que talvez não acompanhou, temos no nosso canal no YouTube, Comentário Católico. Temos ali as aulas anteriores, estão todas gravadas, estão lá. Assim que nós terminarmos também essa aula, já será postada no nosso canal do YouTube. Boa noite a vocês que estão entrando agora. Boa noite, Kelly. Boa noite para o pessoal aí. Vamos esperar mais um pouquinho para mais gente poder entrar e acompanhar desde o início do nosso estudo. E aí eu já vou perguntando a vocês o que vocês entendem sobre o dilúvio, né? Deus realmente encheu a terra toda de água, foi parcial? Deus ficou irado, não ficou, né? Se Deus é um ser que criou o homem cheio de amor, como pode Deus irar-se? São questões interessantíssimas que nós vamos ver na nossa aula e eu gostaria de ver qual de vocês pode, né? E já comentando aqui o que vocês acham, né? Deus pode irar-se ou não pode irar-se? Deus fica bravo ou não fica bravo conosco? Boa noite, Mari. Boa noite, Anete. É uma alegria estar aqui com vocês. Já vou pedindo a vocês também, já vão enviando para outras pessoas, né, essa live, para que outras pessoas também possam participar. Aquela pessoa que você acha que deve ouvir essa live, ou aquela pessoa que às vezes comenta e gostaria de ter mais intimidade com a palavra, já vão ajudando a gente a entregar para mais pessoas o nosso conteúdo. A nossa missão aqui, sobretudo, é evangelizar. Vamos lá. O áudio tá chegando bem para vocês? Me digam aí. O áudio tá chegando bem? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Boa noite, Lírio. Amém. Então, já que todos estão ouvindo bem, vamos dar início à nossa live. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse momento o Espírito Santo possa descer sobre nós, nos dando, sobretudo, o dom de ciência, sabedoria, que o nosso intelecto possa, nesse momento, relaxar daquilo que são as preocupações do mundo, do trabalho, do dia a dia, e possa concentrar-se na verdadeira verdade, que é Cristo Jesus através da palavra. Que nós possamos nos deixar modelar pela graça do estudo da palavra de Deus e que ela sirva para edificar a nossa fé. E entregamos sem demora esse momento às hábeis mãos intercessoras da Virgem Maria, ela que com o seu sim nos deu a graça do Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente, então. Vamos ali acompanhando aí na Bíblia de vocês. Lembrem, a Bíblia boa é aquela rabiscada, anotada, grifada, passa a marca-texto. Durante a live, qualquer dúvida, pode mandar a sua pergunta aqui, eu vou tentar responder todas as perguntas, certo? Vamos lá então. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposa entre elas. Vamos lá? Aqui há uma tradição judaica, né? Então, o que é a tradição judaica? Vem da interpretação dos rabinos, de que essas filhas de Deus seriam, na verdade, os anjos caídos, né? Que se apaixonaram pelas mulheres humanas. Porém, essa interpretação ela é sobretudo derrubada por Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino faz lembrar aquele episódio onde os saduceus, que não acreditavam em reencarnação, perguntam para Jesus Cristo, né, Moisés, segundo a lei de Moisés, se uma mulher morre, perdão, se um homem desposa uma mulher e morre, segundo a lei, o seu irmão deve desposá-la. E se esse primeiro irmão vier a morrer, o segundo deve desposá-la e assim por diante. Aí perguntam para Jesus, no céu, quem será o verdadeiro esposo, né? E aí Jesus responde da seguinte forma, ele diz que no céu as mulheres não se dão em casamento e os homens não se casam. Ou seja, na realidade celeste não há o desenvolvimento da sensualidade, da sexualidade. Então, apoiado nessa interpretação, Santo Tomás de Aquino derruba o argumento de que os filhos de Deus, citados aqui, eles são esses anjos caídos, né? Porque daí então geraria toda uma espécie de seres andrógenos, misturando anjos com seres humanos, né? E deriam homens aí gigantes, homens superpoderosos, talvez, né? Aqueles heróis da mitologia grega e tal. Mas é o próprio Santo Tomás de Aquino que derruba essa interpretação, usando aí a sua lógica, né? Então, quem seriam esses filhos de Deus? Na tradução do original em hebraico, significam aqueles que pertencem a Deus, né? Então, aqui, lembra da nossa aula anterior, Sete, que é o filho de Noé, que ali Eva vai dizer, né? Deus me deu um filho para recompensar o que eu perdi. Sete, ele inicia o culto a Deus, né? Quando nasce Sete, também a palavra vai dizer que o nome de Deus começou a ser invocado. Então, o que acontece? Sete é o homem que vai trazer esse olhar para Deus, essa centralidade na busca de Deus. E ele tem uma descendência, e essa descendência de Sete é que são esses referidos aqui, filhos de Deus, né? Então, o que acontece? Existiam homens que já buscavam a presença de Deus e homens que não buscavam a presença de Deus. Por isso, esses filhos de Deus aqui são esses descendentes de Sete. Agora, continua, né? O versículo 2 vai dizer assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as escolheram esposas, perdão, e escolheram esposas entre elas. Veja, olha só, eles viram que elas eram belas. Esse belas aqui dá uma conotação de uma vontade sensitiva, ou seja, a sensualidade das mulheres mundanas começou a captar o interesse dos homens de Deus. Então veja que interessante é que ser um homem de Deus, ser um homem devoto, não vai te eximir da tentação. Ser uma pessoa, o homem aqui no sentido de humanidade, né, homem ou mulher, por mais devoto que nós sejamos, por mais que nós rezemos e busquemos a presença de Deus, isso não nos blinda contra a tentação. Sobretudo aqui a tentação da sensualidade, né? E aí esses filhos de Deus se deixaram seduzir e se deixaram cativar pela beleza
das filhas dos homens, né, das pessoas mundanas, aquelas que não reconheciam nem buscavam a Deus, e escolheram esposas entre elas. Veja que quando a palavra diz escolheram, significa que é um ato deliberado, ou seja, esses filhos de Deus, esses homens que, sobretudo antes, buscavam a Deus, eles, por livre e espontânea vontade, decidiram buscar, né, as mulheres mundanas, ou seja, atender à sensualidade. Então aqui, veja que o homem, ele vai se deixando seduzir, e eu gosto aqui de chamar a atenção ao fato de que o pecado, ele vai nos levando a escolher o pecado. Se nós não cortamos as presenças da nossa vida que nos conduzem ao pecado, essas presenças vão acabar dominando a nossa mente, vão acabar dominando o nosso desejo, né? Então, eu vou usar um exemplo, e aqui eu quero deixar salvo que é uma opinião mais pessoal. Não estou dizendo que você que está me ouvindo considera assim. Mas, por exemplo, eu já fui muito em academia fazer exercício. Hoje eu não vou mais. Por quê? Se você vai num ambiente onde existem várias presenças sensualizadas pela roupa, pelos movimentos, né? A posição que você fica em certos equipamentos e tal, essas presenças inevitavelmente vão lhe atrair a sedução da sensualidade. Então, creio eu que é muito difícil que um homem nesse meio não incorra no pecado do olhar impuro, por mais que seja rápido, por mais que seja ligeiro, isso vai começando a acontecer. E aí o que que acontece? Devagarinho, 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 essa tendência vai aumentando, aí quando você vê, há recaídas na pornografia, há recaídas na masturbação, enfim. Por isso, cuide, né, nos ambientes que você convive, cuide as presenças que existem nesse ambiente, porque por causa da beleza das mulheres dos homens, os homens que eram filhos, considerados filhos de Deus, né, homens devotos a Deus, acabaram escolhendo as mulheres dos homens e esquecendo-se de Deus, né? Isso é que começou a grande perdição da humanidade. Versículo 3. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Aqui é claro, como a gente já tratou lá no capítulo 1 do Gênesis, sobretudo, lembra-se que quando aparecem números na Bíblia, no hebraico original, as letras e os números eram os mesmos símbolos. Portanto, elas têm significados, né? Não somente numéricos, mas têm significado simbólico. Então aqui não significa que o homem viveria 120 anos, que esse é o máximo que um ser humano pode viver. Significa que Deus, ainda vendo toda a corrupção do homem, Deus vai lançar um tempo para o homem se arrepender. Porque Deus poderia simplesmente já ter decidido criar o dilúvio aqui, né? Mas não, Deus dá ao homem 120 anos, né? Então, aí Deus dá um tempo para que o homem possa retornar a ele. A nossa vida é uma vida que deve ser dedicada ao retorno da presença de Deus e não uma vida dedicada a perder-se, né? Então aí Deus mesmo já lança esse tempo de forma simbólica, como quem diz assim: olha, eu vou dar ao homem um tempo ainda para ver se ele se redime, né? Só que mesmo assim, o homem se perde e não entende esse tempo de vida como um tempo de alcançar a graça. Muitas vezes o homem vai temer a morte, por temer a morte acha que deve ver tudo que pode aqui, né? Aquelas pessoas, perdão, aquelas pessoas que são apegadas a este mundo, que nós chamamos de pessoas seculares, né? Pessoas ligadas ao século, ligadas às coisas materiais, elas vão tentar viver com máxima intensidade todos os estímulos que esse mundo tem para doar. E aí nós temos as drogas, nós temos todo tipo de sorte de pessoas que acabam tendendo à perdição porque acham que só terão essa vida. E na verdade a gente sabe que não é assim. Versículo 4. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens
e elas geraram filhos. Estes são os heróis tão afamados dos tempos antigos. Esses gigantes aqui não significa também literalmente gigantes em estatura física, né? Mas homens que impunham a sua presença, né? Ou seja, que tinham bastante fama, como ele vai terminar os versículos dizendo, né? Dos heróis tão afamados dos tempos antigos, que significa dizer o quê? Homens que eles imprimem o uso da violência para dominar, né? Os heróis afamados ou os reis da antiguidade, né? Então, heróis, a palavra heróis no hebraico também significam pessoas que impõem abuso de poder, né? Então, o que acontece? Os homens se uniram às mulheres e a prole, né? Os filhos que eles geraram não buscaram retornar a Deus. Eles buscaram dominar o mundo através de si mesmo. Então esse é o grande pecado do homem, né? Viver essa vida a partir dos próprios desejos. E aí isso gera todo tipo de violência, né? Violência contra si mesmo, violência contra o próximo e por conseguinte violência contra Deus. Então, porque você vê, né, os filmes, as grandes batalhas são sempre à base de morte, de dominação, de imposição de leis, de regras, né? Aí tu vai chegar nos homens antigos, os reis antigos, eles acreditavam que eram deuses. Você vai ver Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, que foi o grande dominador grego, que dominou também o povo judeu. Ele se via como uma divindade, o próprio Faraó, né, que vai estar diante de Moisés, se via como uma divindade, o imperador romano queria ser adorado como uma divindade, prova disso é aquele episódio do tributo, né? O que estava escrito na moeda? Salve César, né, filho de Deus. Então, os homens eles vão acabar dando a si o título de divindade e não buscam a Deus. Isso são os grandes heróis tão afamados, né, dos tempos antigos, pessoas que através da imposição da sua presença dominaram as outras pessoas, governos. Isso a gente vê que se repete até hoje, né? essa esse estilo de dominação. Claro que hoje não se usa mais a dominação através da espada, mas nós temos aí a dominação através do dinheiro, né, do poder monetário. Quantas pessoas dominam as outras através do dinheiro, né? Seduzem, quantas pessoas encomendam mortes. A gente tem aí o mercado negro de órgãos, né? Quantas pessoas querem dominar o mundo e dominam o mundo através do poder financeiro. Só mudou a arma usada, mas essa tendência, né, dos homens grandes e afamados são aqueles que buscam dominar através dos seus próprios desejos e dos seus próprios recursos. Continuamos então, versículo 6. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Lembra que eu comecei perguntando na live, Deus pode arrepender-se? Se Deus é perfeito, tudo que ele cria é perfeito, Deus pode arrepender-se? Eu gostaria que vocês comentassem rapidamente aqui. Quem acredita que sim, quem acredita que não, vamos lá? Eu quero agora a participação de vocês nessa live. Deus pode arrepender-se? Ele pode ter criado algo que depois ele viu que não era tão perfeito? Por que a palavra de Deus traz esse arrependimento de Deus? Sim? Não? Vamos lá, povo? Não, não pode arrepender-se, sim. Vamos lá, quero mais participações. O que você acha? Não há compromisso da resposta certa. A gente está aqui justamente para escavar a verdade, né? Se vocês todos soubessem de fato a resposta, talvez não precisariam estar assistindo a live. Você acha que Deus pode arrepender-se? Não pode arrepender-se. Ó, uma resposta inteligente, tenho dúvidas. Diz aí qual é a sua dúvida, Souza Eliane. Qual é a sua dúvida? Neste sentido, Deus pode ou não pode arrepender-se? Lírio, acho que não, também é uma resposta mais no sentido de opinião pessoal. Penso que sim. Vamos lá.
Boa noite, Vini, grande amigo, querido do meu coração. Eu tenho saudade de você já. Logo, logo estaremos juntos aí em missão. Penso que não, porque Deus é perfeito. Dona Raquel, é isso aí. Bom, vamos lá então. O que que acontece? A gente sabe, né, quem está lá na primeira aula sobre o estudo bíblico, que a palavra de Deus é um livro divino escrito por mãos humanas, usando figuras de linguagem e linguagem humana. Então, o que que acontece? Há um recurso literário que tem um nomezinho esquisito, mas eu vou explicar para vocês. O recurso literário se chama antropopática. Antropopática. É quando o homem, não sabendo designar a ação divina, ele relega a Deus emoções divinas. Perdão, ele relega a Deus emoções humanas, né? Porque assim, o que que acontece aqui? Ele precisava explicar o que motivou a ação de Deus. Então vai dizer que o Senhor arrependeu-se, mas ora, Deus não pode se arrepender, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Deus não volta atrás com aquilo que ele faz. Mas isso quer significar que o homem, ele porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, quando o homem peca, ele atrai para si a justiça divina. Quando a palavra diz que Deus se arrependeu, na verdade ele está querendo dizer que o homem estava ferindo o desígnio de Deus, né? No finalzinho do versículo 6 vai dizer que o coração ferido de íntima dor. Na hora Deus não tem um coração humano, né? Deus é por espírito, logo não tem essas emoções humanas, mas essa antropopática é uma técnica literária que era usada antigamente, que relegava emoções humanas a Deus, né? Mas não significa de fato que Deus tinha essas emoções, era usado simplesmente para explicar a ação divina. Significa que Deus, ele lança ao homem a liberdade das suas escolhas, mas ele não tira do homem as consequências. Então, realmente, Deus ele não pode retirar toda a consequência que o homem estava atraindo para si. É isso que quer significar dizer que Deus arrependeu-se de ter criado o homem na terra. 7. E disse: Exterminarei toda a superfície da terra e o homem que criei, e com ele os animais, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo. Veja aí de novo o arrependimento de tê-los criado. Veja que o que Deus está falando? Lembra quando a gente estudou o capítulo 3 do Gênesis? Eu também já comentei isso lá. O que acontece? Na verdade, quando a palavra diz que Deus vai dizer à mulher, né, multiplicarei a dor do vosso parto e tal, o que acontece? Não é Deus não está dando uma condenação que ele acabou de escolher. Simplesmente Deus está manifestando a consequência do pecado. Aqui, da mesma forma. Deus não está dizendo que ele pensou, o homem está mal, o que eu vou fazer com o homem? Não. Aqui a palavra de Deus vai simplesmente mostrar a consequência do pecado do homem. Por quê? Se o pecado é, por essência, o afastamento de Deus, e Deus é a fonte da nossa vida, quando a gente se afasta de Deus, a gente mesmo extermina a nossa própria existência. Então aqui quer significar o quê? Que o homem atrai para si a condenação quando ele se afasta de Deus. E Deus não tem como retirar essa condenação, porque Deus é justo. Né? Mais tarde a gente vê em Jesus que Deus ele não retira a condenação, mas ele paga o preço da condenação com o seu Filho amado. Mas ele não pode fazer voltar. Né? O que acontece? A vida do homem está em ordem, né? Ordenada por Deus. Quando o homem peca, ele desordena essa vida. E quando o homem desordena a vida, ele cria o quê? O caos. Né? Imagina você estar dirigindo um carro. E a gente sabe quando a gente faz a carteira de motorista, que a aula teórica, por exemplo, ela vai falar das leis do trânsito, como velocidade máxima, velocidade mínima, onde se pode ultrapassar, né? Tem a listra amarela ali, listradinha pode ultrapassar, quando não é listrada não pode, listra branca só vai, listra amarela vai e vem. E aí imagina assim que do nada o homem simplesmente, o cara tá dirigindo e decide assim, não, eu vou dirigir do jeito que eu quero, e o cara pega a contramão. O que vai acontecer? Ele vai colidir com outro carro. Mas ele não vai colidir porque Deus quis. Ele vai colidir porque é consequência
da desordem que ele criou naquela ordenação que ele estava, né? Então, o que acontece? O homem atrai sobre si a condenação, entende? De forma que, aqui, né, a Mari comentou ali no caso do dilúvio, ele se arrependeu e deu uma nova chance. Como eu falei, Deus ele não se arrepende. Aqui é uma técnica literária simplesmente para explicar uma motivação. Não tem um cargo de responsabilidade literal, né, daquilo que Deus realmente sente. E como assim, o dilúvio era um desígnio natural, né? Porque Deus ele não rompe as leis da natureza. Ele mesmo criou. Só que aqueles que estavam, a gente vai ver mais tarde isso no próximo capítulo, aqueles que estavam debaixo da ordem de Deus foram salvos na arca. Porque independente do desígnio natural, Deus ele tem o poder, ele não precisa impedir um desastre natural, mas ele tem a condição de nos preservar. E é isso que é o símbolo da arca, né? Que nos preserva do caos das águas. E a Arca da Aliança vai simbolizar hoje a Igreja Católica. Dentro da igreja estamos salvos dentro da arca que nos protege das águas destruidoras do pecado do mundo, entende? Então, Deus ele tem o poder de nos guiar para nos proteger daquilo que é o desígnio natural dos desastres criados pelo pecado. O dilúvio aqui é o símbolo do desastre criado pelo pecado. Poderia ser um vírus, como foi o coronavírus, por exemplo, né? É um desastre criado pela desordem que o homem gera no mundo. Só que ainda se nós estamos dentro do desígnio de Deus, nós cumprimos o desígnio de Deus e nada pode nos alcançar. Por isso a importância de estarmos conectados à igreja. A igreja é essa arca de Noé que nos protege das águas revoltosas, das consequências do pecado do mundo. Vamos lá então, versículo 8. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Veja a palavra graça, o que é a graça, né? É um favor imerecido. O que significa? Peço perdão para vocês, como vocês podem reparar, eu estou bastante constipado. Eu acabei pegando uma gripe meio forte e estou me recuperando ainda, mas já estou bem, graças a Deus. O que acontece? Graça é um favor imerecido, né? Quando a gente ganha algo sem precisar pagar, a gente diz que ganhou de graça. Mas graça significa que alguém precisou pagar por aquilo ali, né? Quando você ganha um presente, por exemplo, você o ganha pela graça de quem o dá. Mas essa pessoa que te presenteou precisou pagar pelo presente. Então aqui quando a gente diz que Noé encontrou graça, já está prefigurando a ação de Deus que paga pelos nossos erros. Já está demonstrando esse amor de Deus que é disposto a pagar o preço daquilo que é a imperfeição humana. Veja, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Aí o versículo 9, né? Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Olha aqui que interessante. Como é que Noé se tornou justo e perfeito? Imitando a Deus. Veja, qual é a forma que o homem atinge a justiça e a perfeição? Imitando a Deus. Como é que o homem consegue imitar a Deus? Quando ele olha para Deus. Somente a partir da contemplação de Deus é que nós conseguimos imitá-lo. Tá, Roberto? Mas Noé tinha a graça de andar com Deus. Os apóstolos tiveram a graça de andar com Jesus durante 3 anos. Como é que a gente vai fazer isso? O Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Entende? Jesus ele se esconde no véu da Eucaristia e veja que a sabedoria de Jesus ele poderia, por exemplo, estar escolhido sei lá, um grande templo, só que ali nem todos poderiam vê-lo. Jesus poderia escolher aparecer num facho de luz, mas ali nem todos poderiam vê-lo. Jesus se faz pão, porque desde a época antiga até hoje, pão é o alimento dos pobres. Pão é um alimento que está em todas as mesas, desde a mesa do mais humilde até a mesa do mais rico. Então Jesus se faz presente no pão para ser acessível a todos.
E veja, acessível a todos para quê? Porque para que nós andemos com ele e a partir desse andar com Deus, nós possamos imitá-lo. E a partir desta imitação, nós consigamos aperfeiçoar as nossas imperfeições. Olha o amor de Deus, que se faz presente para ser imitado. E o que nos basta? Estar na presença de Deus. Por isso a importância de você ir à missa, tantas vezes quanto você puder. A missa dominical é uma lei da Santa Igreja, sim, porque rememoriza a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a adoração ao Santíssimo e comungar, assistir à missa, assistir à consagração da Eucaristia, isso é andar com Deus. E é a partir desse andar com Deus que nós vamos poder imitá-lo, e a partir dessa imitação é que nós teremos a chance de nos aperfeiçoar. Claro, podemos ter bons professores, bons orientadores, podemos escutar boas pregações, mas a melhor presença, a presença mais excelente, a presença que vai nos dar a graça de aperfeiçoar-nos, é a presença de Deus. Essa presença é insubstituível. Ah, Roberto, vale assistir pela TV? Vale, mas pensa comigo. Vamos supor que você esteja com fome. Basta você assistir um comercial de televisão e a sua fome se torna saciada? Então, se você tiver com fome, você liga a TV e assiste um programa de alimento, de comida, um MasterChef da vida, e você fica saciado? Não. A presença tem que ser ali, ao vivo, em cores, palpável. A televisão, claro, nos aproxima dos mistérios de Deus de certa forma, mas o toque pessoal, o toque íntimo tem que ser ao vivo. Entende? Então, assim como também o marido não se relaciona com a esposa através de um celular, no sentido de que eles não conseguem gerar a vida por uma tela, eles têm que estar juntos, entende? E o relacionamento aumenta a graça quanto aumenta a presença, não é verdade? É? Então, as mulheres que têm esposos aí que passam muito tempo fora de casa, como os pescadores e os caminhoneiros, vão concordar comigo que a maior graça num relacionamento é a presença real, né? Veja como é importante se colocar diante da presença. Andar com Deus é o que vai nos permitir sermos justos, né, perfeitos em Deus. Versículo 10. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Aí, brevemente, o significado desses nomes nós vamos trabalhar numa próxima aula, mas Sem significa aquele que anda com Deus, Cã significa aquele que queima, no sentido de aquele que é carnal, e Jafé significa multidão, né? Mas na próxima aula a gente vai entender o porquê desses nomes. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Lembra que eu falei dos heróis do passado? A terra vai se enchendo de violência, porque um homem, para dominar o outro, só consegue fazer isso através da violência, né? O único que consegue dominar através da graça e do poder é Deus. O resto é tudo à base de violência. Quando eu roubo a força, o direito da outra pessoa se expressar, quando eu roubo da pessoa o direito dela saber a verdade, isso é que vai me dando poder e domínio, né? Por isso que a gente diz hoje que quem tem informação domina, não é verdade? Então essas são violências, né? E a terra foi se enchendo de violência por quê? Se a presença dominadora por excelência, né, o dominus, aquele que domina tudo é Deus, se há ausência de Deus, só pode haver o crescimento da violência. E aqui nós temos a resposta, por que tanta guerra no mundo, não é verdade? Como Deus não pôde safar o homem da consequência do seu pecado, Deus não pode safar o homem das guerras, né? Porque justamente isso é a prova maior de que o homem está se afastando da presença de Deus. A pessoa que tem tendência à violência, né, a ser violento, a ser explosivo, muito provavelmente é uma pessoa que está longe de Deus. O primeiro sinal do afastamento de Deus é a violência. E ela não é só física, né? A violência se apresenta de várias formas, nos vários âmbitos da nossa personalidade.
Versículo 12: Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Veja, corrupção. O que é corrupção? Corromper significa perder a forma, né? Então a corrupção é quando perde a forma. Tudo que apodrece, já percebeu assim, que quando uma maçã apodrece, uma verdura, uma fruta, até o corpo humano quando apodrece, ele vai perdendo a forma. Então uma das consequências do pecado é a corrupção da alma, né? Então toda criatura seguia esse caminho da corrupção, no sentido de que as coisas estavam se manifestando longe dos desígnios de Deus, né? O amor do homem e da mulher está ficando puramente sensual. Porque se você for tirando a presença de Deus, até mesmo a inteligência se torna crueldade, entende? Se você, por exemplo, tira do amor entre homem e mulher a presença de Deus, tudo vira um desejo egoísta, não é verdade? Se você tira da sua inteligência a presença de Deus, vira tirania, né? A autoridade sem a presença de Deus também vira tirania. Então veja que conforme o homem vai se afastando de Deus, ele vai corrompendo tudo que ele toca. Então, a- o que acontece? Qualquer coisa na nossa vida que a gente faz sem a presença de Deus está fadado à corrupção. Não tem como manter-se, sustentar-se, né? Então, por isso que a gente diz assim, tudo que você for fazer na sua vida, vai desde de comprar um carro, uma casa, reforma, casar-se, se você, né, decidiu por uma vida ordenada, a ordem que você vai participar, tudo, primeiro leve na presença de Deus, porque aquilo que a gente faz longe da presença de Deus tende à corrupção. Versículo 13. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Veja que aqui também vou exterminá-lo como se Deus tivesse acabado de decidir, mas na verdade isso aqui é a manifestação da consequência do pecado, né? Conforme o homem vai aí se afastando de Deus, ele vai angariando para si consequências catastróficas. Lembrando que o Gênesis, né, principalmente o Gênesis, usa muito figura de linguagem. Então, até mesmo o dilúvio, a arca, tudo isso deve ser visto a partir dessa noção de figura de linguagem, né? O dilúvio significa uma catástrofe, um grande mal. Aí 14, Deus fala: faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. Deus aqui começa a instruir o homem como se proteger do mal do mundo. A arca simboliza essa proteção contra a maldade, as consequências catastróficas do mal que o mundo vai trazer para o homem, né? Por isso que a arca prefigura a igreja. Porque olha só, madeira resinosa, porque a resina vai ajudar que as madeiras fiquem unidas umas às outras, e untarás com betume por dentro e por fora. A gente pode trazer isso para a nossa realidade no sentido de que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, né, do lado de fora, mas nós também temos que cuidar para untar com betume o lado de dentro. A vida é um equilíbrio dessas duas realidades. Nós temos que cuidar de untar-nos por dentro com a oração, como vocês estão fazendo aqui com o estudo da palavra, né, com a orientação divina, e temos que nos untar por fora, cuidar da nossa alimentação, da saúde física, do sono, do descanso, do trabalho, da remuneração. Então veja que nós temos que fazer como Noé fez com a arca, né? Uma madeira resinosa, ou seja, algo que tem a capacidade de conectar-se, e também nós devemos resinar por dentro e por fora, ou proteger por dentro e por fora. Então, tanto as nossas ações internas como externas vão nos ajudar a nos blindar do mal, né? É muito importante a gente ter essa noção. Versículo 15. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados, e sua altura de 30.
Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 grandes compartimentos. Eis que vou fazer cair um dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo está, tudo que está sobre a terra morrerá. Veja, olha só que interessante, tudo que está sobre a terra. E quando Deus fala aqui sobre a terra, significa em cima daquilo que é puramente físico. Então quer dizer o quê? Todo homem que se apoia somente no mundo físico morrerá. A morte é o quê? O que gera a morte? O pecado. E o pecado é o quê? Você colocar aquilo que é físico acima daquilo que é espiritual. Você colocar a sua própria vontade, o seu próprio desejo acima do desejo de Deus, né? Então tudo que fica apoiado somente na terra morrerá, né? Então veja que, como a gente já havia falado, a nossa vida tem que ser fundamentada com uma boa espiritualidade, né? Isso acontece através, né, de uma vida intensa de oração. E aí eu já pergunto para vocês aqui, vocês têm o costume de rezar o terço diariamente, todos os dias? Vocês têm o costume de ler o evangelho todos os dias? Vocês têm o costume de fazer a Lectio Divina todos os dias? Ou vocês têm apoiado a vida de vocês somente naquilo que é terreno? Vocês têm se preocupado somente com o trabalho, com o dinheiro, com a casa, com o carro, e têm esquecido de fundamentar a vida de vocês naquilo que é espiritual? Porque às vezes a nossa vida está rodeada de morte e não é culpa de Deus, não é vontade de Deus. Somos nós que esquecemos de fundamentar a nossa vida sobre um alicerce de espiritualidade. Isso aqui é extremamente importante. Vou ler novamente. Tudo que está sobre a terra, ou seja, tudo que é fundamentado no mundo puramente físico, morrerá. E com dilúvio ou sem dilúvio, é assim até hoje, né? Porque a morte aqui é a ausência de Deus. A morte é a ausência de Deus. Tudo que se fundamenta somente naquilo que é físico está ausente de Deus. E se Deus é que sustenta a nossa existência, então, inevitavelmente, a gente vai morrer. Não porque Deus quer, mas como eu disse, Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Só que Deus é amor e é justiça. E Deus não pode tirar do homem a consequência gerada pelas suas atitudes. 18. Mas farei uma aliança contigo. Entrarás na arca com os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, né? Aqui, ó, Deus vai fazer uma o quê? Uma aliança. Olha só, aliança. Quando é que a gente põe uma aliança no dedo? Quando a gente casa. Isso aqui é importante entender. Casar-se significa tornar-se um com a pessoa amada. Quando a gente casa, a palavra vai dizer que não são mais dois. Agora são uma só carne. Então, assim, eu não entendo, assim, às vezes o pessoal casa, não sei, né, sem essa consciência. Então, assim, o pessoal casa, mas é meu dinheiro e dinheiro da minha mulher. A minha vida é a vida da minha mulher. Os meus sonhos e o sonho da minha mulher. Não, casou, querido, é uma só carne. É uma só pessoa, os dois se tornam um. Então, quando Deus oferece para o homem uma aliança, olha, mas farei uma aliança contigo, Deus está dizendo que se unirá intimamente ao homem. Aí pergunto novamente: você tem uma aliança com Deus? Você casou-se com Deus? Você busca unir-se intimamente com Deus? Até chegar ao ponto de a vontade de Deus e a sua vontade ser uma vontade só? Ou você se assemelha, desculpa a expressão forte que eu vou usar aqui, vou usar você não, nós nos assemelhamos a uma prostituta que se entrega a vários homens, que ama vários homens, não é verdade? Que usa várias alianças. Ou
aquela mulher falsa que usa aliança somente quando é conveniente, ou ao homem falso também, que usa a aliança somente quando é conveniente. E aí depois não adianta reclamar dessa ausência aparente de Deus da nossa vida, não é verdade? Então, ter uma aliança com Deus é ter essa responsabilidade esponsal de unir-se intimamente com Deus a ponto de os dois terem uma vontade só. Lembrando Jesus no Getsemane, né? Pai, tudo te é possível, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Isso é uma união da vontade, onde uma só vontade prevalece. E claro, é a vontade de Deus, porque ele tem a ciência de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele é o melhor para guiar a nossa vontade. E quando diz aqui, entra na arca com os teus filhos, filhos aqui tanto são os filhos de Noé, mas são também os nossos frutos, né? Os nossos dons, aquilo que a gente produz enquanto virtudes. E essa família que isso gera, né? Fala tanto do nosso mundo externo quanto do nosso mundo interno também. Todos os filhos e as mulheres dos teus filhos é tudo aquilo que tem o teu gene, né? Tudo aquilo que é teu descendente. Tudo aquilo que descende. Descende é a palavra ir de cima para baixo, de continuar, né? Tudo aquilo que descende da gente também tem que estar protegido nesta arca, nesse local que Deus nos ajuda a construir para nos salvar do dilúvio do pecado. E lembrando novamente, dilúvio, né, quando a gente fala de dilúvio, são muitas águas, é a abundância de águas. Então, o dilúvio de águas que destrói é também o dilúvio do pecado que destrói o homem. 19. De tudo que vive, de cada espécie de animais, fará entrar na arca dois, macho e fêmea, para que vivam contigo. Vê, Deus nos orienta a preservar toda a vida, né? Junto conosco devemos preservar toda a obra divina. Então nós não devemos cuidar só de nós. Nós devemos cuidar de toda a obra divina. Tudo que Deus fez, nós devemos cuidar, né? Como aquele filho que cuida da fazenda do pai. Ele vai cuidar de toda a fazenda, não é verdade? Não só da onde ele mora, não só do próprio quarto, né? Não é, a gente não reclama às vezes do nosso filho que malha e malha arruma o próprio quarto e não faz mais nada em casa. Significa que ele cuida só do egoísmo dele, daquilo que é dele, né? Mas não, nós somos filhos e temos que cuidar de tudo aquilo que é propriedade do Pai, inclusive o nosso próximo. É responsabilidade nossa. 20. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo para que ele possa conservar a vida, né? Então veja o que conserva a vida, o casal. Qual é a responsabilidade do casal? Conservar a vida. Por isso o casal tem que ser sempre aberto à vida, né? A gente fala assim, mas imagina você que de repente a macieira chega para Deus e diz assim: "Ah, eu não vou mais produzir fruto". Se a função de ser uma árvore de frutas é dar fruto, se a gente não produzir fruto, significa que a gente está indo contra o próprio desígnio de Deus. E a função do casal é conservar a vida. Por isso nós devemos ser abertos à vida, não é verdade? Se nós negarmos a Deus e a nós mesmos a possibilidade de gerar vida, significa que nós estamos negando o desígnio divino para nós, que é lindo, que é belo, que é a perpetuação da vida. E aí 21, tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e armazenará para que te sirvam de alimento a ti e aos animais. Ou seja, nós devemos armazenar, guardar aquilo que é o alimento, tanto do nosso espírito quanto do nosso corpo, né? Às vezes a gente tem lá em casa uma boa despensa, né? Tem lá guardado o molho de tomate, o arroz, o feijão, mas dentro de nós temos guardado a vida espiritual. Dentro de nós temos guardado a presença de Deus? Ou na primeira chance nós dispensamos a presença de Deus que está dentro de nós? Por isso que nós andamos por aí como famintos espirituais, andamos por aí como seres insaciáveis, morrendo de fome espiritual, carentes de tudo que é tipo de emoção e lançamos a nossa carência ao mundo, né?
Muitas vezes as pessoas tentam saciar isso nos vícios, por exemplo, mas isso na verdade, a pessoa viciada, ela mostra com o próprio vício a escassez, e muitas vezes a escassez é da presença de Deus, né? Que a gente possa ter esse olhar de preservar essa presença de Deus em nós, essa presença que manifesta a graça de Deus, que sustenta o nosso espírito. E por fim, versículo 22, Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Esse é o cumprimento, é a parte de Noé da aliança, né? Deus faz uma aliança para proteger Noé. E qual é a parte de Noé? Fazer tudo o que Deus lhe ordena. E aí também pergunto novamente a você que me ouve: você tem feito tudo o que Deus tem lhe ordenado? Você tem cumprido a sua parte da aliança? Você tem feito como Noé? Obedecido às ordens de Deus? Entende? Ó? Tudo que Deus havia lhe ordenado. Aqui, ordenar não significa só dar uma ordem para ser obedecida, mas ordenar significa organizar, né? Então significa também que a gente anda dentro daquilo que Deus organizou para nós. Você conduz a sua vida dentro daquilo que Deus organizou para você? Muitas vezes Deus pode ter organizado para você um chamado, a participar de alguma pastoral, algum movimento. Você tem obedecido essa ordem divina, tanto no sentido de mandamento quanto no sentido de organização? Aliás, pergunto a você, a sua vida tem sido ordenada, organizada? Como é que é, por exemplo, a sua gaveta de meias? A gente cita a gaveta de meias, né? Porque é aquela parte do guarda-roupa que só a gente mexe. Simboliza a parte mais íntima de nós, onde ninguém olha. Você tem organizado a sua vida? Porque organizado por fora, organizado por dentro. Desorganizado por fora, desorganizado por dentro. Então aqui fica, meu povo, finaliza a nossa aula de hoje, o capítulo 6 do Gênesis. Gostaria de ver de vocês o que vocês acharam da aula. Quem tem alguma pergunta, por favor.